Hello pessoas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês e explicar como eu faço os spas faciais que eu atendo presencialmente às minhas clientes, tá? Então é um passo a passo de como eu faço o spa facial, não tem certo, não tem errado, é apenas um guia para vocês começarem a modelar a sessão de vocês, tá bom? Foi com esse tipo de sessão que eu vendi R$9.000 no mês passado, dentre esses R$9.000, 13 kits de Time-Wise, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agendar com a nossa cliente, né? Eu vou fazer um outro vídeo explicando como que a gente faz esse agendamento. E o segundo passo é quando a gente já tá lá com a cliente, a gente tem que sempre ter uma pronta entrega muito bem organizada, fácil da gente se achar, tá? E tudo que a gente vai demonstrar, a gente tem que ter pelo menos um na nossa pronta entrega, tá? Pelo menos um, se não 3, 4, tá? Então, assim, a gente sempre vai demonstrar um spa facial, mas a linha de skincare da Marquei, que é a linha que fideliza. Quando a gente já tem uma cliente que é fidelizada pela linha de skincare, a gente segue com os outros produtos, tá bom? Então, assim, o que a gente geralmente demonstra nessas sessões? O kit Time-Wise, o kit de peeling, tá? Kit de peeling e o lábio de seda, além da base, tá? Por que a gente sempre também demonstra a base, que tem demonstrador de base? Porque a nossa base, ela é a queridinha do Brasil, é a número 1 em vendas, tá? Tem gente que ainda não conhece a nossa base, então assim que ela começa a experimentar a nossa base, ela percebe que a nossa base é boa e que ela pode trocar e ficar só com a nossa base, né? Então a gente sempre termina com a base. Quem não tem ainda demonstrador de base pode fazer o quiz e mais pra frente, quando tiver, a pessoa pode experimentar, tá? Ou se você mora aqui em Curitiba, a gente pode agendar uma aula de automaquiagem, daí na aula de automaquiagem a gente faz na sala rosa e a pessoa vai conseguir saber o tom bem certinho na pele, tá bom? Outra coisa que a gente sempre coloca na sessão de beleza, que eu costumo colocar, é um perfume de demonstração, tá? 1 ou 2, dependendo do que eu tenho aqui. Esse perfume, como eu falei, sempre o que a gente vai demonstrar, a gente tem que ter na pronta entrega. Então, se a pessoa gostou desse perfume, você vai falar que você tem aquele perfume. Se você não tem, você vai conseguir em 1 semana no máximo e vai falar pra ela: olha, eu não tô com ele aqui, mas eu tenho em casa. Eu posso te trazer tal dia? E daí a pessoa vai falar: pode me trazer na terça-feira, pode trazer na quinta-feira, e você vai combinar com ela. Mas ela já vai deixar pago, provavelmente, tá? Junto com isso, a gente também sempre leva os perfis de cliente. Por que isso aqui é importante, tá? Porque aqui você vai ter os dados dela, vai ter um controle do que você vendeu aqui atrás, vai colocar aqui a cor da base dela pra você não precisar ficar testando essa base. E o mais importante de todos, que é o que alimenta o nosso negócio, as indicações, tá? Aqui ela vai colocar 1, 2, tem pessoa que coloca até 5. Tem pessoa que não coloca ninguém, tá? É normal. Mas a maioria das pessoas coloca pelo menos uma pessoa pra ser indicada. E essa pessoa vai ser a sua nova cliente, onde você vai fazer um novo spa nela, tá bom? Então é bem importante ter esse papelzinho. Pra levar tudo isso, é legal de você ter uma necessaire, tá? De começo não precisa ser uma necessaire da Marquei, pode ser qualquer uma. Logo, depois de alguns meses, você com certeza vai ganhar uma necessaire em algum momento da nossa jornada da Marquei. A gente ganha muita bolsa e muita necessaire, então você vai ganhar alguma. E daí você começa a usá-los da Marquei, tá bom? Então eu decidi fazer como se eu fosse a cliente, passando os produtos no meu rosto e ao mesmo tempo explicando pra vocês como eu faço pra explicar cada um desses produtos na ordem que ela vai aplicando, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a nossa mesa, colocar um espelhinho na frente da cliente, pode ser qualquer espelhinho, esse aqui é o que vem no site da Marquei, né? Mas pode ser qualquer espelhinho que você tem em casa, que seja fácil de carregar. A primeira coisa que você tem que perguntar pra ela é o que incomoda na pele dela, o que ela gostaria de melhorar. Então pra fazer isso, você geralmente pede pra ela se olhar no espelho e te contar o que ela gostaria de melhorar, o que ela já tentou melhorar com algum produto, mas não deu certo, e ela vai te contar, tá? Então, vou fazer uma simulação. Eu tenho o lábio um pouquinho ressecado, eu acho que é isso, minha pele é um pouquinho oleosa, mas ela é mista, não me incomoda tanto. Assim que a sua cliente te disser quais são as dores dela, você vai em seguida perguntar o que ela já usa, o que ela já tem no armário dela, pra ver se o que ela tem realmente faz alguma diferença pra ela ou não, né? Então, no meu caso, eu vou simular aqui que eu não uso nada, eu não uso maquiagem, eu não uso nada de skincare, eu não esfolio nada, e o que eu mal faço é passar rímel. Nem base eu tenho, tá? Geralmente, a maioria das pessoas são desse perfil, tá? Algumas ainda têm a base, algumas não, tá? A maioria não faz nada, vocês vão começar a identificar isso no decorrer das sessões. Agora, eu já fiz a parte de lavar aqui do rosto, que eu ia fazer junto com vocês, mas eu já fiz a parte de limpeza e também já fiz o peeling, tá? Mas eu vou explicar pra vocês como que eu explico pras clientes essa parte de limpeza. Então eu sempre começo falando pra elas que é mais fácil pra elas entenderem a importância dos produtos de pele se comparar ao de cabelo. Porque de cabelo, geralmente, a gente cuida mais. 99% das mulheres brasileiras cuidam mais do cabelo do que da pele, certo? E a primeira analogia que eu faço é quando a gente vai numa loja de cosméticos, independente de qual nome, aqui em Curitiba às vezes eu dou um exemplo, e daí eu falo pra ela: olha, fulana, é muito comum quando a gente vai numa loja de cosméticos e a gente quer deixar o nosso cabelo mais hidratado, a gente vai e a pessoa que vai nos atender, ela pergunta por primeiro qual é o shampoo e qual é o condicionador que a gente tá usando. Você concorda comigo que o shampoo e o condicionador é o básico do cabelo?
Aí ela vai me falar que sim, que não, enfim, a maioria das pessoas fala que sim, né? Em seguida, ela vai... eu vou continuar a história, né? E vou falar assim, quando você já tem o shampoo e o condicionador para hidratação, a pessoa que tá te atendendo, ela vai provavelmente te indicar algo a mais, que seriam as máscaras, o olhinho de cabelo, enfim. Então, só pra você entender, na pele é a mesma lógica, tá? A gente tem o básico do cabelo, shampoo e condicionador. O básico da pele é a linha Thermwise. E daí eu mostro pra ela na mesa, tá? O básico do shampoo seria o gelzinho de limpeza, porque é ele que limpa. E o restante da linha Thermwise seria como se fosse o condicionador, porque é ele que condiciona, é ele que hidrata, cada um com a sua especificidade ali, né? Que depois eu vou explicar pra ela na hora que ela for passar efetivamente no rosto. Não adianta a gente explicar antes, tá? Senão ela não vai lembrar. E segundo, né, continuando a história, eu falo que o resto que a gente vai fazer na sessão de hoje, que é o peeling de cristal, é como se fosse a máscara no cabelo. Então ele é importantíssimo, mas ele é um complemento para potencializar o skincare, né? Para potencializar o Thermwise. Então eu sempre coloco isso bem claro para elas entenderem que o que elas precisam ter é o mínimo do mínimo. Que é o Thermwise, né? É claro que essas minhas palavras são bem direcionadas em relação à promoção do mês, né? Então eu sempre vou falar isso. Mas como a promoção do mês é Thermwise, eu vou dar uma ênfase muito maior. Quando a promoção do mês, por exemplo, é o microdermo, eu vou dar uma ênfase diferente, que vai dar a entender de que se ela tiver isso daqui com os produtos que ela já tem em casa, já seria muito bom. Mas, claro, se ela tiver todos, seria a perfeição, né? Então, essa é a primeira introdução que eu faço com a cliente para explicar para ela a importância de ter os produtos em casa, tá? E eu sempre comparo com o cabelo porque 99% das mulheres cuidam do cabelo, né? Sabem que se não passar um condicionador de cabelo, não tem o que faça, não passa nem o pente. E é por isso também que na hora de posicionar os produtos na mesa, eu coloco os dois kits, o de peeling e o de Thermwise, com uma leve distância. Uma distância de 4 dedos, de 5 dedos ali, pra ela perceber que são dois kits diferentes. Mais um motivo pra eu deixar eles separados é porque tem muita gente que não tem rotina nenhuma. E se ela vê ali 7 produtos, um em seguida do outro, a primeira coisa que ela vai me falar é que ela não tem tempo pra fazer tudo isso. A partir do momento que a gente separa os dois kits na mesa, ela vai perceber que é um ou outro, e que esse daqui não é todos os dias, né? Então já aliviou. Não precisa fazer 7 produtos todos os dias, tá? Então a gente vai seguir com a nossa sessão. Nesse momento, geralmente eu falo pra cliente que a gente sempre começa com o gelzinho de limpeza. O gel de limpeza, ela vai perceber, assim que a gente colocar na mão dela, que vai ter algumas bolinhas. Essas bolinhas já são para uma esfoliação superficial, tá? E que esse daqui é o que vai regular se a pele dela é um pouquinho mais oleosa, se é um pouquinho mais seca, se é mista. É ele que vai equilibrar e preparar o terreno pro resto. Então ele é super, super importante. Em seguida, eu falo pra ela dividir, né, nariz, testa, queixo, bochecha. Quando ela lava, às vezes, dependendo de como você tá, você pode falar pra ela voltar pra mesa, se olhar no espelho e perguntar se ela já viu alguma diferença. Até porque esse aqui, ele tem o clareamento, né? Então, ela com certeza já vai perceber que a pele dela ficou um pouquinho mais macia, já ficou um pouquinho mais clara. E isso que eu tô falando pra vocês, explicando, se é uma pessoa que gosta de conversar, você pode falar tudo isso pra ela também, tá? Que ela vai sentir a pele mais macia, mais clara, enfim. Quando ela voltar pra mesa, você vai pegar o peeling e vai reforçar pra ela que essa daqui é a máscara do cabelo, né? É o segundo passo. E é de lavar também. Então você vai colocar esse produto na mão dela, ela vai separar também nariz, testa, bochecha e queixo. Vai falar pra ela que é como se fosse uma areiazinha, que são os cristais polidos da Mary Kay. E que esse daqui vai tirar até 25 camadas de célula morta. Ela vai até o banheiro, vai lavar. Esse aqui não pode fazer sem água, tá? Aí esse daqui, quem tem melasma, tem que ter um pouquinho de cuidado. Quem tem a pele sensível, melhor não fazer, tá? Só pra deixar claro. Então, enquanto ela vai lavando o rosto, você pode ou esperar ela, ou você pode ir explicando. Ela vai te ouvindo, dependendo de como for o ambiente, né? Enfim. Então, você pode ir falando pra ela que esse tira 25 camadas de célula morta, que a nossa pele ela se renova a cada 28 dias, que esse daqui ele adianta o processo. E se a gente não faz uma esfoliação, é como se fosse aquele chão bem sujo, bem grosso, assim, de sujeira que não penetra nem água, fica bolinha de água por cima. É a mesma coisa que acontece com a nossa pele. Então, se a gente não faz essa esfoliação e depois passa o hidratante, esse hidratante ele não penetra na nossa pele. É como se a gente jogasse metade do hidratante fora, tá? Geralmente elas não sabem dessa informação e 90% delas ficam bem impressionadas com isso, tá? Aí ela vai voltar pra mesa, vai secar. Nesse momento também é legal de perguntar pra ela se ela já viu alguma diferença, se pra ela passar a mão, se ela já percebeu algum clareamento, enfim. Tem pessoas que falam, né? Olham, já expressam, já comentam, já adoram, enfim. Tem pessoas que você precisa perguntar. Então, mesmo que a pessoa já fale, acostume. Pergunte o que você achou da sua pele, se você já viu diferença, porque daí assim, tanto uma como a outra vão acabar te respondendo, tá? Como a gente tira até 25 camadas, eu gosto sempre de ir pegando os produtos e lembrando enquanto eu vou falando, tá? Então, como a gente tira 25 camadas de célula morta, a gente acaba tirando também um pouquinho de nutriente. E é nesse momento que a gente vai repor com esse segundo passo, tá? Então ele é bem importante. E caso você faça com um pouquinho mais de força, a tua pele fica um pouquinho mais vermelhinha, você também pode passar esse, porque ele tem triplo chá calmante, com camomila. Então esse aqui geralmente eu passo direto assim no rosto da cliente. Opa.
e ela vai espalhando. Esse não tem segredo, tá, gente? É só espalhar assim mesmo. Feito isso, eu vou falar pra ela que a gente vai continuar com a rotina do dia a dia. Então a gente fez a máscara, como se a gente tivesse feito, como a gente tá fazendo tudo junto, a gente fez hoje a máscara. Nos dias que a gente não faz a máscara, a gente vai continuar com o processo que a gente tá fazendo aqui agora, tá? Então a gente vai pegar aqui o antioxidante da Mary Kay e vai falar pra ela que esse antioxidante é como se fosse um anti-envelhecimento da nossa pele. Por quê? Pra resumir, tá? E você pode falar do mesmo jeito que eu tô falando agora com você. Pra resumir, é só você lembrar de uma joia que começou a oxidar. A pessoa vai concordar, né? Então, porque todo mundo praticamente já viu isso. E você vai falar, a mesma coisa acontece com a nossa pele. A oxidação, ela é o processo de envelhecimento da joia. E esse processo de envelhecimento também acontece na pele. Se a pessoa for um pouquinho mais técnica, você pode aprofundar, tá? Então, o que acontece com esse antioxidante, tá? A gente está sempre exposta aos poluentes da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, essa poluição possui os radicais livres. E esses radicais livres, eles têm uma partícula menor do que o nosso poro. Então, você pode até fazer assim, ó, esse aqui é como se fosse o nosso poro. E as partículas de poluição, elas são menores. Então, ela entra na nossa pele. E ela vai atingir a segunda camada da nossa pele, que é onde tem o colágeno, as vitaminas. O que acontece quando essa poluição entra? Ela começa a agredir o colágeno, as vitaminas e a destruir essas vitaminas. E é por isso que a gente começa a envelhecer, tá? O que é esse creme? É como se ele fizesse, aqui tivesse o radical livre voando ali na nossa pele, né? É como se ele englobasse esse radical livre, fizesse uma bolha em cima e não deixasse ele fazer essa quebra do colágeno, das vitaminas, enfim. É como se ele evitasse a oxidação ou um retardamento do nosso envelhecimento, para ser mais prática, tá? Essas explicações mais elaboradas ou menos elaboradas, vocês sempre têm que avaliar de acordo com o comportamento da cliente. Então, se você vê que a cliente tá um pouquinho com pressa, não para de se mexer, ela provavelmente não quer tantos detalhes. Agora, se é uma pessoa que tá assim, ó, vidrada em você, em qualquer momento que você fala alguma coisa, ela faz assim, é porque ela tá gostando de saber os detalhes. E isso são perfis diferentes de pessoas. Então, sempre quando você vai receber uma pessoa, você tem que começar, no começo é difícil, mas você tem que começar a identificar qual o tipo de pessoa que é, pra você entender se você fala mais detalhes, menos detalhes, enfim, tá? Então, como que a gente passa isso daqui? A gente vai abrir ele. Um pinguinho também já é o suficiente. Ó, esse tantinho já é o suficiente. Coloca testa, nariz, queixo, bochecha e queixo. E aqui tem um detalhe bem importante que a maioria das pessoas também não sabe, mas que é legal de você falar. Quem tem a pele oleosa não pode fazer o movimento de bolinha, tá? Esse movimento de bolinha, ele ativa a glândula sebácea. E a tua pele acaba entendendo que você precisa de um pouquinho mais de sebinho, ou seja, a tua pele fica mais oleosa. Então, sempre quando você for falar com uma pessoa que tem pele oleosa, você vai avisar ela e explicar o motivo de que ela não pode fazer isso. E isso, gurias, é com qualquer creme, tá? Com qualquer marca. E é legal de você falar isso também, porque senão a pessoa fica achando que, não posso fazer isso só com ela da Mary Kay. Não, é uma coisa que ela vai levar pra vida dela. É legal quando a gente começa a explicar o motivo das coisas. Porque daí a cliente começa a ter segurança em você. Ela percebe que você entende do que você tá falando. Se sobrar, colocou muito, não tem problema. Fala pra ela passar no pescoço, tá? Feito isso, a gente vai pro terceiro passo. O terceiro passo é legal de você falar que ele é uma loção diurna, ele não é apenas só protetor, tá? E nessa loção diurna tem um peptídeo especial, que é a fórmula secreta da Mary Kay, que dá firmeza, tá? Então ele vai ajudar a pele da cliente a ficar mais firme. E além disso, ele tem uma proteção solar 30 e também contra a luz azul, tá? Então eu sempre dou exemplo também, celular, TV, computador, luz, né, que a gente tem em casa, enfim. Esse aqui também, coloca um pouquinho só. E esse também não pode fazer bolinha, tá? A única coisa que é autorizado fazer bolinha é os produtos de lavar. Aqui todo mundo fala, mas protetor 30 é o suficiente? Sim, é o suficiente, tá? Pra pessoa que tá trabalhando, tá ficando durante o dia, não tá, sei lá, numa praia o dia inteiro embaixo do sol na praia, o fator 30 ele é mais que o suficiente, tá? Depois disso a gente vai para a área dos olhos. E aqui eu sempre gosto de perguntar para as clientes: você sabia por que a área dos olhos precisa de um creme diferente? A maioria das pessoas vai falar que não sabia, ou vai falar, porque aqui deve ser por conta da olheira, não sei. Você vai explicar para ela com uma analogia que também fique mais fácil dela entender, tá? Então a analogia que eu faço é como se a nossa pele do corpo fosse um papelão, a nossa pele do rosto fosse um sulfite, e a nossa pele aqui do olho fosse aquele papel seda, que é bem fininho. Quando você amassa assim, ele fica amassado a vida inteira, nunca mais volta ao normal. Eu sempre gosto de fazer esses movimentos, porque daí isso faz ela imaginar aquele papel sendo amassado, tá? E o que acontece? Essa região aqui, ela é até 10 vezes mais fina do que o nosso rosto, e é 0,8 milímetros de espessura. É por isso que aqui a gente tem uma região de olheira maior, né? Ela é muito mais fininha. Além disso tudo, essa região não se auto-hidrata, tá? Então perceba, quando você vai na academia, você vai fazer algum exercício, enfim, você vai suar inteiro,
menos no olho, certo? E daí, geralmente, nessa hora, a cliente, ela pensa e fala, nossa, é verdade, no olho não. Então, daí você vai continuar, né? Você vai falar assim, pra hidratar essa parte do olho, ou é muita, muita, muita água, que geralmente ninguém toma tudo isso, ou é creme. E por que tem que ser esse creme e não o outro? Porque como a espessura da nossa pele é diferente, a densidade dos cremes também são diferentes. Se a gente passa aquele outro aqui, ele nem absorve. De tão grosso que ele é em relação a essa área da nossa pele, tá? Então eu vou te ensinar a passar esse creminho. Você vai colocar no seu dedinho, pode passar com qualquer dedo que você quiser, mas eu oriento você passar nesse anelar, porque ele é um dedo de menos pressão. Você vai colocar esse tantinho no dedo da sua cliente e vai pedir pra ela dividir. Esse tanto aqui dá pros 2 olhos. Coloca aqui embaixo, onde tá a bolsinha e no ossinho da sobrancelha, tá? E vai falar pra ela fazer esse movimento de C. Esse movimento de C vai ajudar na circulação, vai ajudar a ativar a circulação, né? E vai melhorar aqui, por consequência, a olheira. E a gente sempre coloca no ossinho da sobrancelha, porque todo creme também, independente da marca, ele vai dar uma assentada. Quando a gente coloca no ossinho da sobrancelha, ele vai dar uma assentada, vai cair na pálpebra, tudo vai ficar hidratado e tá tudo certo. Agora, se você coloca na pálpebra, ele vai sentar, vai cair no olho e pode arder o olho, tá? Então a gente não recomenda, coloca sempre aqui em cima. Tá difícil até aqui? A pessoa vai falar que sim, que não. Aí você pode até falar, olha, aqui a gente tá demorando um pouquinho, porque a gente tá fazendo tudo bem pausadamente, tá tudo sendo explicadinho, e daí acaba demorando um pouquinho mais. Mas quando a gente faz na nossa rotina, isso aqui não demora 3 minutos, tá? Ainda mais que esse daqui, e esse aqui a gente deixa no banho pra facilitar. Bom, a gente já fez toda a rotina da manhã. Agora a gente vai fazer, agora eu vou te mostrar o da noite. Eu pego esse aqui na mão, mostro pra ela essas bolinhas aqui, e falo assim, olha, a gente não vai fazer o da noite agora por motivos óbvios, né? Não estamos de noite e você não vai dormir. Mas eu queria muito te mostrar como que ele funciona. Então, eu vou pegar ele e vou mostrar pra ela as bolinhas. E vou falar assim, ó. Essas bolinhas que estão aqui, elas são vitaminas. Essas vitaminas, colágeno, B1, B2, ela vai estourar a partir do momento que a gente aperta o canto. E daí eu faço na mão dela, tá? Ou eu faço na minha e mostro, ou eu peço pra ela me dar a mão dela e eu mostro. Então, eu coloco um pouquinho aqui, ó. Antes dela passar, você fala, ó. Tá vendo que não tem mais bolinha? Ela não é verdade, não tem mais bolinha. Aí você explica. Quando a gente aperta o botãozinho aqui, essas bolinhas são estouradas. Então é como se a gente passasse praticamente puro todas essas vitaminas que estão ali no nosso rosto. Pode passar na sua mão. Então ela vai passar. Geralmente elas ficam impressionadas com isso também, da gente poder passar a vitamina. E esse aqui é legal de você falar, que ele é o maior agente na hora do clareamento e no anti-idade, tá? Por conta dessas vitaminas também. Claro que toda linha ela ajuda a clarear. E daí você pode mostrar foto de antes e depois, que a gente tem de referência, enfim. Mas o que mais ajuda na hora de melasma é o da noite, tá bom? Agora a gente terminou toda a parte de limpeza, terminamos a parte do peeling. O que a gente vai fazer, tá? Se você já tiver bases na demonstração, a gente, antes de fazer tudo isso que a gente já fez, a gente testa a base pra saber antes qual que é o tom. E agora a gente iria passar a base, tá? Se você ainda não tem as bases de demonstração, você pode falar pra cliente fazer o quiz da base, tá? Ou se ela não quiser, você pode encerrar por aqui, tá? A gente só vai depois terminar com o lábio de seda, que é esse daqui que é bem legal de fazer nas clientes, que a maioria também não conhece, tá? Como a gente vai fazer ela completa aqui, a gente vai fazer a base também, tá? Essa aqui é a base que eu já uso. E como que eu faço, tá? Geralmente eu pergunto se ela já usa base, se ela usa, como que ela passa, se ela passa com o dedo, se ela passa com a mão. E daí eu falo pra ela que eu vou passar na metade do rosto dela e que na outra metade ela vai passar porque ela possa aprender. Então, geralmente a gente faz as batidinhas assim, né? Espuma a base. Gente, a explicação da sessão é um pouquinho demoradinha, a gente explica todos os produtos, né? Mas aqui no vídeo ainda tá 3 vezes mais difícil, né? Pra cliente, quando vai fazer sozinha, é rapidinho. Na sessão, é um pouquinho mais demorado porque a gente explica. E aqui, eu tô explicando pra vocês como explicar pra elas. Então, aqui o vídeo tá um pouquinho mais longo. Mas na sessão, é geralmente 40 minutos pra fazer tudo, inclusive o fechamento, tá? Se você pega a prática, tem gente que faz em meia hora. E se você não faz tudo, ou se, por exemplo, você vai fazer essa demonstração num banheiro, por exemplo, não vai nem na casa da pessoa, tem que ser uma express. Tem gente que faz em 10 minutos, assim. Então é tudo uma questão de prática. Aqui eu ensino ela que tem que passar um pouquinho pra baixo aqui do queixo, pra não ficar aquela marcadinha. Tem que passar aqui perto da raiz, pra também não ficar marcadinho. Nos olhos, é bem importante, tem gente que acha que não precisa passar nos olhos, tá? Então, ela vai passando pra terminar e você sempre vai olhando aonde faltou pra ajudar ela. Pronto, base feita. Percebam que agora
a minha boca ela está um pouquinho mais esbranquiçada por conta da base, ao redor, né? No meio não. E agora a gente vai fazer os lábios de seda, tá? Que é a esfoliação dos lábios. O correto, bem correto, é a gente fazer antes. Mas por que a gente faz depois da base? Porque é uma técnica de venda. Quando a gente faz a esfoliação depois da base, o contraste da boca com a nossa pele vai ser um pouquinho maior, porque a nossa pele já tá uniformizada, certo? Então assim, não quer dizer que seja falso e não vai dar resultado. Vai dar resultado igual. A nossa boca vai ficar vermelhinha com ou sem base. Mas quando a gente tá com base, a gente consegue perceber mais esse vermelhinho, tá? Então a pessoa tende a gostar mais do produto. Como que a gente faz? Queria que você olhasse o seu lábio no seu espelhinho. Então ela vai pegar o espelhinho, vai olhar, vai falar, nossa, tá bem ressecado mesmo, depende da pessoa, né? Você vai pegar esse daqui, que é o menorzinho, tá? É o mais baixinho, e vai dar um pouquinho na mão dela. Não precisa de muito, porque ele sempre rende bastante. Esse tantinho você, a cliente, vai colocar em cima, embaixo e vai fazer um movimento de bolinha pra esfriar. Na boca não tem problema fazer um pouquinho mais forte, porque na boca é mais difícil de machucar, né? Então não tem problema. Mas se a pessoa tiver uma boca muito ressecada, tiver muita pelezinha, não fala pra ela forçar, tá? Porque senão ela pode puxar muito e poder rasgar mesmo a pelezinha da boca. O que você vai fazer agora? Vai pegar um sprayzinho de água, que você vai comprar. Um sprayzinho de água. Um algodãozinho. Só pra ficar mais fácil dela tirar o excesso, tá? Então você vai dar pra ela e vai falar pra ela tirar o excesso da boca. Consegue ver que aqui embaixo, no meu lábio de baixo, está muito mais vermelhinho? É essa diferença com a base que a pessoa vai conseguir perceber melhor, tá? Então, quando ela tirar, não tem problema que ela bote um pouquinho da base, depois é só tocar com o pincel, você vai falar exatamente isso. Você consegue perceber que seus lábios ficaram um pouquinho mais vermelhinhos? A pessoa vai falar assim, é verdade. Aí você vai falar assim, esse é a real cor dos teus lábios. Geralmente a gente não enxerga, porque a gente sempre está com aquela pelezinha morta, né? Aquela pelezinha um pouquinho mais esbranquiçada. Aí ela vai falar, nossa, é verdade. Você pode até brincar, olha só, não precisa nem de batom. É sempre legal a gente dar uma descontraída na hora da sessão, tá? Na hora do spa, pra que o momento seja mais leve, mais divertido. E o segundo passo que a gente vai fazer é o bálsamo. Esse bálsamo você pode usar todos os dias, se você quiser. Ele lembra uma manteiga de cacau, tá? Então ele vai repor os nutrientes que você acabou tirando com a esfoliação e vai manter o teu lábio hidratado. Se você tem um lábio muito hidratado, aqueles que racham mesmo, é legal de você dormir com esse daqui, porque no dia seguinte ele já vai estar bem melhor, tá? Então, no caso, ele já tem a biquininha, né? Mas por higiene a gente prefere sempre colocar no dedo da pessoa, da cliente, e ela vai passar com o dedo mesmo. Agora, eu costumo perguntar se ela quer passar rímel. Tem gente que gosta de passar rímel, tem gente que não gosta de passar rímel, tá? Então eu sempre costumo falar pra ela passar, pra ela testar o rímel. Até porque a gente vende bastante esse rímel, ele é um rímel que dá bastante resultado. Eu falo pra ela passar primeiro em um olho, pra que ela veja a diferença e consiga comparar o antes e depois. Então aqui, eu não passei muito, tá? Pra que não demorar aqui o nosso vídeo. Mas mesmo assim você consegue perceber que aqui ele dá uma diferença enorme entre um e outro. E é essa a reação que você tem que propor pra ela, né? Que ela veja a diferença de um pro outro. É sempre bom você levar algodãozinho, tá? Porque certeza que você vai precisar usar, nem que seja um só, dois. E cotonete, tá? Cotonete na hora do rímel ou do batom. Cotonete, porque se a pessoa chega a borrar, é só esperar um pouquinho, ele secar e daí você passa o cotonete e sai inteiro. Então facilita, tá? Tem muita gente que não sabe passar rímel. E batom, caso a pessoa não queira passar esse bálsamo e queira passar um batom, você geralmente passa o batom no cotonete pra também, por questão de higiene, tá? Mas assim, o foco da nossa sessão, do nosso spa, não é maquiagem. O foco do spa é realmente skincare, tá? Então o máximo que a gente faz de maquiagem, geralmente é a base e o rímel. Até pra que ela conheça o bálsamo e consiga ver se ela gosta, ela não gosta, enfim, tá? Fora isso, geralmente eu consigo colocar algumas coisas a mais dentro dessa sessão que estão na promoção. Ou que eu sei, ou que eu tenho muito, que eu já tenho no meu estoque e eu quero começar a vender, tá? Então, por exemplo, eu sempre coloco dois ou um perfumes abertos pra demonstração. Eu gosto muito daqueles frasquinhos. Quem não tem um perfume aberto, leva um frasquinho, não tem problema. Mas se você tiver a possibilidade de levar o frasco, ele chama muito mais atenção. E muitos deles se vendem por conta do frasco, né? Porque eles são bonitos. Então, assim, se você tem algum perfume na pronta entrega, veja se você não consegue levar uma amostra ou um perfume dele aberto. O mesmo que você tiver na pronta entrega, você leva pra pessoa demonstrar. Como você vai falar do perfume, né? Que não tem nada a ver com skincare. Você vai falar que aqui no Brasil a gente tá começando com um perfume, né? Muitas pessoas não conhecem os perfumes da Mary Kay, então eu sempre coloco pra que elas conheçam, né? Então eu nem falo muito sobre eles, eu só coloco na mesa e falo que é pra elas conhecerem. Muitas realmente não conhecem. Outra coisa que tá na promoção esse mês e que eu tenho
feito é colocar a mesa e do ladinho colocar o gloss. Eu tenho 4, né, abertos. Se você só tem um, coloca só um e deixa os outros na caixinha, não tem problema. Mas coloca o que tá na promoção ali em cima da mesa junto, porque no final, na hora que você for fazer o fechamento, você vai estar anotando, colocando os valores e vai falar pra ela mexer em alguma coisa pra ela se distrair, tá? É melhor que ela se distraia do que ela fique em cima de você, assim, olhando os preços. Então você pode falar pra ela, olha, isso aqui não faz parte da sessão, mas eles estão na promoção. Se você quiser ir dando uma olhada enquanto eu vou anotando aqui, ou quem tem mais coisas igual eu tenho, pode falar assim, você gosta de batom? A pessoa vai falar que sim ou que não. Se ela gostar, dá uma bolsinha cheia de batom, cheia de maquiagem pra ela, e ela vai olhando enquanto você vai anotando, tá? Não precisa nem explicar muito, é só se ela perguntar mesmo. Bom, finalizamos o spa facial e a primeira coisa que eu faço pra ela é perguntar pra ela se ela gostou, o que ela achou, e falo pra ela segurar o espelho assim na frente dela e me falar o que ela mais gostou dessa sessão, seja de explicação, seja de alguma informação que eu ensinei pra ela, ou de algum produto, é como se fosse um feedback geral. Então eu sempre falo pra ela me falar essas coisas, então ela sempre vai me falar, dos produtos eu gostei de tudo. Eu gostei muito de quando você me ensinou que eu não podia fazer bolinha, ou, não sei, elas sempre vão falar alguma coisa que elas sempre gostaram mais, tá? E daí nesse momento você vai pegar um perfil do cliente, esse aqui já tá preenchido, tá? Mas é um perfil do cliente que dá pra comprar lá no Em Sintonia, ele vem em branco, logicamente, e você vai dar pra ela e vai falar assim, Michele, que é o nome dela. Michele, eu tenho esse perfil do cliente aqui, que é onde eu anoto os teus dados, porque eu tenho um sisteminha em casa que eu gosto de deixar anotado quem que eu fiz, o spa, enfim. E aqui eu também anoto os produtos que você gostou, pra você saber também o valor se você quiser. Você pode preencher pra mim? E daí ela, provavelmente, 99% das pessoas aceitam preencher numa boa, tá? Você vai entregar o papelzinho pra ela junto com uma caneta e vai preencher junto com ela, tá? Então, aqui você vai falar pra ela. Aqui você vai preencher o nome, a data de hoje, o teu aniversário, o endereço, o e-mail. Eu, particularmente, falo que não precisa pôr, porque eu não uso. Aí, aqui embaixo, você gostaria de participar do meu grupo de clientes VIP? Aí eu explico, eu tenho um grupo no WhatsApp, só eu falo, eu mando as promoções. Você quer participar? Daí ela vai falar que sim ou que não, e daí ela vai preencher aqui, né? Sim ou não. Aqui embaixo, nessa terceira perguntinha. Aqui, Michele, se você acha que você conhece algumas pessoas que gostariam de fazer esse spa junto com você. Junto com você não, como você, né? Então, não sei, você conhece alguém da minha faculdade, conhece alguém da igreja que você viu e falou, nossa, tal pessoa ia gostar de fazer esse spa. Aí você coloca o nominho dela e o telefone, que daí, como você me indicou, eu dou de presente pra ela, né? Não falo que é de graça pra todo mundo, eu falo que é porque ela me indicou, eu dou de presente pra ela, tá? Aí ela vai preencher. Aqui embaixo se ela conhece alguém que gostaria de fazer o que eu faço. Então, alguém que ela falou, nossa, a Maria ia adorar trabalhar com isso. Eu acho que ela ia gostar. Daí ela coloca o nome da Maria e coloca aqui o telefone, tá? Aqui embaixo, geralmente eu não preencho, porque fica muito longo. Aqui por último, é a hora do presente. Eu explico pra ela que se ela tiver alguém que presenteia ela e ela quiser algum produto, ela pode colocar o nome e o telefone daquela pessoa que presenteia ela, que daí eu vou entrar em contato em alguma comemoração, né? No dia do aniversário dela, uma semana antes do aniversário dela, eu entro em contato com essa pessoa e falo, olha, a Michele gostou de tal produto. Ela me falou que ela gostou e que ela queria de presente. Você quer dar de presente esse produto pra ela? É uma consultoria, tá? Então eu explico. Tem gente que gosta de cor, tem gente que não gosta de cor, tá? Tudo bem. E aqui atrás, se você fez o teste de base, você vai colocar aqui qual que é o tom de base daquela pessoa, vai colocar se a pele dela é mista, é oleosa, é normal, enfim. Vai colocar aqui qual que é o tipo de tratamento que ela tem que usar, então nesse caso é a Time Wise. E aqui embaixo é um acompanhamento onde você escreve geralmente o que ela já comprou, mas eu gosto de usar como as coisas, como uma lista de desejo dela. Então aqui eu falo pra ela, Mi, aqui embaixo eu gosto de colocar todos os produtos que você gostou, até pra você saber o valor, tá? Mas pode me falar todos, porque daí eu coloco lá no meu sisteminha quais você gostou, quais que você não gostou, pra gente sempre ter o teu histórico. E daí ela vai me falando, eu gostei da base, do pincel da base, eu gostei do pó, eu gostei do kit de lábios, eu gostei do kit Time Wise, eu gostei de tudo, pode pôr tudo. E daí aqui eu vou colocando os valores. E junto com colocando os valores, eu coloco o valor antes e o valor da promoção, né? Então, pra ela ter pra que ela consiga perceber que aquele produto realmente está na promoção, tá? No final eu somo e falo pra ela o valor. Então, aqui como que eu falo, né? Base, 76, pincel de base, 59, pincel de pó, 79, o kit do lápis de seda já vem os dois, 79, o kit Time Wise tá por 407 e agora tá por 209, o kit do Pilha 211, e no final vai dar tanto. E espero ela me falar alguma coisa, né? Então ela vai falar, nesse momento eu não consigo levar tudo. Aí você vai falar, não tem problema, a gente pode pôr prioridades. O que é a prioridade aqui pra você? É o tratamento de pele, que você não tá usando nada? Ou é a base, por exemplo? Aí ela fala, mas eu acho que é a base. Eu falei, Mi,
Aí agora é o poder de persuasão, né? De convencimento. Mi, mas você concorda comigo que você não tá usando nada, a tua pele tá um pouquinho oleosa, você tá incomodado com aquela manchinha, e que tá na promoção o kit, e esse kit é só esse mês que vai ter esse valor, inclusive ainda dá pra dividir no cartão? E daí você vai negociando com ela esse último pedaço. Mas a venda, mesmo com essa negociação, é muito natural, porque ela provou do produto e ela gostou. Ela já me falou que ela gostou, porque senão não tava aqui na lista, tá? Então é só uma questão de mostrar pra ela qual é a prioridade. E mesmo assim, se ela não quiser levar o kit, tá tudo bem, ela vai levar as outras coisas, tá bom? Na hora que ela finalizar, você finaliza, já passa no cartão. Quando ela passar no cartão, ou te der um dinheiro, fazer o Pix, você pega os produtos pra entregar pra ela, tá? Geralmente a gente passa no cartão, pega o valor, pega o dinheiro, pega o Pix antes de entregar os produtos. Por quê? Por um motivo bem simples. A gente vai deixar essa listinha provavelmente na mesa, onde ela tá sentada. Se a gente levanta pra pegar os produtos, nesse levantar e pegar os produtos, pode ser que ela desista de alguma coisa, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro, geralmente a gente cobra, e depois a gente pega os produtos, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês apliquem as dicas que eu tô dando aqui. Lembre-se que a pessoa que você está atendendo provavelmente não vai entender nada de pele e que ela quer ouvir alguém que saiba do assunto, tá? Então estudem esses conteúdos e pratiquem, né? Que quando a gente pratica é quando a gente realmente absorve o conhecimento.